Paz do Senhor! Aqui quem vos fala é o irmão Adriano. Estou na TV MBA, fazendo parte do quadro Raiz e Essência, onde o tema abordado é Podados para Crescer. Estarei falando sobre a poda do caráter e do orgulho. Curta, comente, compartilhe. Que Deus os abençoe. A poda do caráter e do orgulho. Queridos, esse tema é um tema delicado, porém extremamente necessário. Delicado porque é um tema que nos confronta, mas necessário porque toda a palavra de Deus, quando nos confronta, ela nos cura, ela nos transforma e ela nos faz ficar mais parecidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Estarei lendo uma passagem da Bíblia Sagrada que se encontra em Filipenses, capítulo 2, versos 5, 6, 7 e 8, que diz: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, no tema A Poda do Caráter e do Orgulho, eu dividi em 3 tópicos. O primeiro tópico, a poda. O segundo tópico, o caráter. E o terceiro tópico, o orgulho. Para mim, é impossível falar de poda sem olhar para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo 1, 2 e 3, que diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, corta. Ou todo ramo em mim que não dá fruto, corta. E poda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. Nesse texto, Jesus ele se apresenta como videira verdadeira, ele apresenta Deus como o agricultor e ele nos coloca na condição de ramos, de varas, a depender da tradução da sua Bíblia. E nós sabemos que todo agricultor experiente, ele usa a ferramenta de corte diretamente nos galhos que não produz fruto. E ele usa a ferramenta de poda diretamente nos galhos que produzem frutos. Por quê? Porque no texto supracitado, o escritor está falando de 2 classes de pessoas, 2 tipos de ramos que estão ligados à mesma videira. E o agricultor, ele usa a ferramenta de corte diretamente no ramo que não produz fruto. Por quê? Porque tanto o ramo que não produz quanto o ramo que produz, eles estão ligados à mesma videira. Eles recebem da mesma seiva, eles recebem do mesmo mineral, eles recebem do mesmo alimento, eles recebem da mesma água. Porém, na hora de entregar o fruto, uns ramos produzem e outros não. O agricultor entende que o ramo que não produz, ele está roubando a seiva do ramo que produz. O ramo que não produz, ele está roubando a energia dos ramos que produz. Sendo assim, o agricultor decide usar a ferramenta de corte nos ramos que não produz. Eu quero dizer algo muito importante aqui. A ferramenta de corte, ela está na mão do agricultor.
Sendo assim, aquele que tem a autonomia de cortar o ramo é o agricultor. Galho, ramo, varas, não tem autonomia para cortar outro ramo. A autonomia está diretamente na mão do agricultor. E o agricultor aqui é Deus. O agricultor entende também que é necessário usar a ferramenta de poda. E a ferramenta de poda, ela é aplicada diretamente no galho que produz. Mas o galho não está produzindo? Mas o galho não está dando fruto? Por que usar a ferramenta de poda? Porque a ferramenta de poda, ela é usada para tirar algumas impurezas, ela é usada para tirar algumas mazelas que aquele galho adquire ao longo do tempo, mesmo produzindo frutos. E apesar de o processo da poda ser um processo doloroso, o agricultor ele usa esse processo para que o galho, o ramo, ele possa produzir mais frutos ainda. Apesar de ser um processo doloroso, é um processo necessário aplicar o processo de poda para quê? Para que aquele ramo ele possa produzir mais fruto ainda. E este é o desejo de Deus para as nossas vidas, que nós possamos produzir bastante frutos para a glória de Deus Pai. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, no versículo 8, está escrito: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Nós sabemos que o agricultor, ele usa a ferramenta de poda, a autonomia da poda está diretamente nas mãos do agricultor. Ramo que produz, ele não corta galho que não produz. Ramo que produz, ele não poda ramo que também produz. A autonomia de corte, a autonomia de poda está exclusivamente na mão do agricultor. E o agricultor em questão aqui é Deus. Mas quando paro para pensar, né, nós vemos por aí muitos ramos se colocando no lugar de agricultor. Muitos ramos querendo podar, muitos ramos querendo cortar, mas eu quero deixar bem claro que a autonomia de corte, a autonomia de poda está na mão do agricultor. Ele corta quem quer, ele poda quem quer, porque ele sempre sabe o que faz. Tópico 2, o caráter. Segundo alguns dicionários, o caráter é um conjunto de valores morais e éticos e atitudes que refletem a índole de uma pessoa. Segundo a Bíblia Sagrada, segundo a luz da Bíblia, o caráter é um conjunto de valores e princípios que refletem a natureza de Deus. Não é simplesmente uma aparência, é a essência moral e espiritual de alguém ou de uma pessoa revelada através do amor, da dignidade, da justiça e das atitudes diárias. Ratificando, o caráter, à luz da Bíblia, é um conjunto de valores e princípios que refletem a natureza de Deus. Não é simplesmente uma aparência, é a essência moral e espiritual de uma pessoa revelada através do amor, da dignidade, da justiça e dos frutos diários. Sendo assim, o desejo de Deus é que o nosso caráter venha a refletir o caráter do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Foi por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 19, ele diz: ó meus filhinhos, por quem sinto dores de parto, até que Cristo
seja formado em vós. O apóstolo Paulo estava dizendo mais ou menos assim: ó meus filhinhos, por quem sinto dores de parto, até que o caráter de Cristo seja formado em vós, até que as ações de Cristo seja manifestado em vós, até que o comportamento de Cristo seja manifestado em vós. Esse é o desejo de Deus, que nós possamos refletir, espelhar o caráter de Jesus Cristo por meio das nossas ações, por meio das nossas atitudes. Há um certo adágio popular que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Que as nossas atitudes diárias elas sejam mais do que palavras, que as nossas atitudes diárias venham a refletir na vida daqueles que nos cercam. O orgulho. Segundo o terceiro tópico, né? O orgulho. Segundo alguns dicionários, a palavra orgulho, até inclusive no Aurélio mesmo, a palavra orgulho, ela tem um duplo sentido. Ela pode ser um orgulho positivo e ela também pode ser um orgulho negativo. O orgulho positivo, ele está associado à autoestima, à alegria, ao prazer por alguma conquista. Por exemplo, o pai que tem um filho obediente, que tira notas boas na escola, que faz exercícios físicos, que ajuda nas tarefas de casa, que não leva trabalho, que não leva problemas para os seus pais resolverem. Esse filho, ele causa um orgulho nos seus pais, orgulho positivo. Alguém passa num concurso público entre os melhores, ele se sente orgulhoso, orgulho positivo. Já o orgulho negativo, ele está diretamente associado à arrogância, à prepotência, à altivez de espírito e até mesmo à soberba. Já à luz da Bíblia, o orgulho ele está diretamente associado à soberba. E isto é muito perigoso, por quê? Porque a soberba, ela é a manifestação do eu. E toda a soberba, ela tem como fonte o próprio mal. Ela tem como fonte o próprio Satanás, porque ele foi o primeiro soberbo da história. Queridos, quando eu parei para meditar nessa questão sobre a soberba, a Bíblia ela nos traz algumas advertências sobre a soberba. Lá no livro de Salmos, capítulo 138, no versículo 6, está escrito: ainda que Deus é excelso, contudo, ele atenta para o humilde, mas o soberbo ele conhece de longe. O salmista está querendo dizer que Deus ele se mantém distante do homem que vive em soberba. Deus ele passa por longe do homem, genericamente falando, que se mantém em soberba. A soberba é muito perigosa. O Provérbio de Salomão, capítulo 16, versículo 18, está escrito que a soberba precede a queda e a altivez de espírito, ela precede a ruína. No livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6, está escrito: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Nós vemos que o soberbo, ele se coloca na posição de opositor ao próprio Deus. E quando ele se coloca na posição de opositor a Deus, Deus resiste a ele. É isso que Tiago está dizendo, que quem anda em soberba, ele vai sofrer a resistência de Deus. E aqui eu deixo a pergunta: quem pode resistir à resistência de Deus? É óbvio que ninguém consegue resistir à resistência de Deus. A soberba, ela é terrível. E eu estava lendo no livro de Daniel,
vou ler aqui com vocês rapidinho, uma história que eu fiquei perplexo. O que a soberba fez na vida de um rei? Existia um rei, o nome dele era Nabucodonosor. Esse rei foi o maior rei que o Império Babilônio Antigo teve. Ele conquistou o mundo, né, com a sua força. E um dia ele estava no seu palácio. A Bíblia diz que ele ficou 12 meses no seu palácio, contemplando toda a sua grandeza. Dentro do seu palácio, ele construiu o Jardim Suspenso. E o Jardim Suspenso era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o versículo 30 do capítulo 4 de Daniel, vou estar lendo aqui alguns versículos, para você entender mais ou menos o que aconteceu. Falou o rei e disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse: ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como boi, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E aqui a Bíblia diz que no mesmo dia ele perdeu a consciência, foi tirado do trono, veio sobre ele orvalho, cresceu as unhas como de aves, cresceu pena nele como de águia, até que um dia ele reconheceu ao Deus do céu como Deus Todo-Poderoso, e ele foi restituído novamente no trono. E o versículo 37 diz assim, ó: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades, os seus juízos e os seus caminhos e juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ou seja, a soberba dele fez com que ele perdesse o trono. A soberba, na verdade, ela é o oposto da humildade. A soberba, ela é o oposto da humildade. E o nosso maior exemplo de humildade foi o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, está escrito: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele demonstrou humildade quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Jesus, ele demonstrou humildade quando ele entrou na casa de Zaqueu publicano. Jesus Cristo demonstrou humildade quando ele assentou-se à mesa com publicanos e com pecadores. Jesus, ele demonstrou humildade quando ele sentou com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Jesus demonstrou humildade quando ele se despiu da sua glória, quando ele recebeu forma de homem, veio à terra como servo, se humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo de humildade. Foi por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo como Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo e se fez servo, e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E essa obediência e essa humildade do Senhor Jesus teve uma recompensa. A recompensa está no versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O versículo de número 3 do mesmo capítulo 2
o apóstolo Paulo diz assim, ó, não façam nada por contenda ou por vanglória. Considere os outros superiores a si mesmo. O versículo de número 4, ele diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. A glória é exclusivamente de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a exaltação. A soberba, ela é a manifestação do eu. E isso é um perigo, porque a manifestação do eu, ele é terrível. O eu faço, o eu sei, o eu tenho, o eu posso. Tem pessoas até que se ousa dizer eu sou, mas na verdade nós não somos nada. Quem é Jesus. É Ele que tem, é Ele que pode, é Ele que faz. Na verdade, ele disse assim, lá no livro de João, no capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Eu quero trazer rapidinho aqui só uma linguagem figurativa quando eu estava meditando sobre a videira. Jesus ele se apresenta como videira, ele nos coloca como ramos e Deus como um agricultor. Ele diz embaixo assim: sem mim nada podeis fazer. Se nós produzimos frutos, é porque estamos ligados na videira. Eu nunca vi um ramo produzir desconectado da árvore. Precisamos estar conectado à árvore, precisamos estar conectado à videira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque é por meio da videira, porque quando ele se apresenta como videira, ele está dizendo: eu sou a raiz, eu sou o caule. É por meio do caule que vem a seiva, é por meio do caule que vem os minerais, é por meio do caule que vem a água, é por meio do caule que vem a vida, é por meio de Jesus que vem a força, é por meio de Jesus que vem a unção, é por meio de Jesus que vem a graça, é por meio de Jesus que vem o conhecimento. Por isso, para ele seja a glória sempre e eternamente. Amém. Outra coisa interessante, eu nunca vi uma árvore produzir fruto para si mesmo. Todo fruto que o ramo produz é para o outro. Todo fruto que o ramo produz é para o outro. Por exemplo, uma árvore quando produz, vamos usar aqui como exemplo um pé de manga. Quando ela produz a manga, quem é que usa aquela manga? Quem é que usufrui daquele fruto? É os homens, é os pássaros, as formigas, né? Quando a manga cai no chão, e até mesmo os insetos. Ou seja, todo fruto que aquela árvore produz é para o outro. Se eu canto, é para edificação do corpo de Cristo. Se eu prego, é para edificação do outro. Se eu canto, é para edificação do outro. Se eu ministro, é para edificação do outro. Se o outro ministra, é para minha edificação. Existe essa reciprocidade no reino de Deus. Todo fruto que você produz é para edificação do corpo de Cristo. Todo fruto que o outro produz é para edificação também do corpo de Cristo. É por isso que quando eu ministro, o outro é alimentado. Mas quando o outro ministra, eu que sou alimentado. Assim, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém?